para que possamos fazer a tua vontade. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é Abel, Caim e Enoque. Amém. Abel, Caim e Enoque. Eu acredito que todos conhecem a história de Abel, Caim e Enoque, né? Eu estou dando uma relida no livro Um Jovem que Faz a Diferença, e às vezes quando eu vou ministrar eu estou tirando algumas coisas de lá. E os capítulos dos livros é sobre o capítulo 11 de Hebreus, que tem ali os heróis da fé, né? Então hoje nós vamos tentar desfrutar sobre esses três personagens, Abel, Caim e Enoque. Mas vamos pegar primeiramente os versículos iniciais de Hebreus 11, e aí a gente chega nesses personagens depois. Vamos ver Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Amém. 3. Pela palavra de Deus, de maneira que veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Senhor Jesus. Então, antes de o escritor aqui abordar os heróis da fé, né? Os patriarcas, Moisés, os israelitas, ele começa dando uma definição do que é fé. Sim. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então essa é uma das definições assim mais ampla com respeito à fé, né? Certeza de coisas que se esperam. Você já tem certeza que isso vai acontecer, seja o que está escrito na palavra de Deus, ou seja algo que Deus prometeu para você, né? E a convicção de fatos que se não vê. Você não vê o fato ainda na sua frente, mas você já tem a convicção de que aquilo ali vai ser gerado. Verdade. Isso é fé. Você, no momento atual, você pode não ver, pode não estar acontecendo, mas você já tem a certeza, né? Já tem a certeza e já tem a convicção. Isso no seu interior, isso já foi gerado, você já contempla, você não tem nenhuma dúvida de que vai acontecer. E é bem interessante, irmãos, nós realmente estarmos firmados, né, nas promessas de Deus. Amém. Agora nós precisamos também ter discernimento do que é promessa de Deus e do que pode ser até mesmo um engano que nós podemos achar que é promessa de Deus, né? Um engano do coração. Talvez você, vou ficar milionário, e agora você às vezes vai cair como Timóteo diz, né, vai cair em muitas ciladas, e depois eu pensei que Deus tinha me prometido. Às vezes era uma ganância que estava no seu coração, né? Sim. Por isso que é muito importante você pedir sinal a Deus, né? E se você, algo que Deus te prometeu, e você pede sinal a Deus e Deus confirma, isso é um forte indício, né? Está baseado na tua palavra. Sim. E você pede o sinal a Deus e Deus vai confirmando, isso é um forte indício de que isso tem a ver com aquilo que Deus te prometeu. Mas às vezes nós estamos tão, como é que eu posso falar assim, tão desesperados para que você queira aquele objetivo, que você interpreta qualquer coisa como se fosse de Deus e acaba se frustrando mais tarde. Então, sempre que você estiver nessa caminhada com o Senhor, faça uma oração, peça sinal, né? Como Sansão pedia sinal, tantos outros profetas pediam sinais, e Deus ia lá e dava o sinal. Isso é para que você não fique enganado. Você primeiramente tem a palavra de Deus, e você tem a oração, a conversa, o diálogo com Deus. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam, você já tem a certeza, e a convicção de fatos que se não vê. Você ainda não viu, né? No momento inicial você pode achar que não aconteceu, mas você tem a convicção. E se você tem fé, você vai descansar nas promessas do Senhor, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui já é o contexto, né? Os antigos obtiveram bom testemunho. Senhor Jesus. Versículo 4.
Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Senhor Jesus, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos pegar esse contexto lá em Gênesis, capítulo 4, o versículo 1 a 7. Cada irmão pode ir lendo o versículo. Gênesis 4, 1 a 7. Passou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor dos filhos de Caim e lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Senhor e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobre a maneira, Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andaste irado e por que decaíste o teu semblante? Senhor Jesus. Se procederes bem, não será aceito? E será aceito se todavia procederes mal? Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Então, aqui nós vemos duas ofertas, né? Abel e Caim ofereceram aqui duas ofertas. Cada quem ofereceu uma oferta. Para nós chegarmos no capítulo 4, e nós entendemos essa questão da oferta, né? Diz assim: aconteceu que ao fim, no versículo 3, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, provavelmente, irmãos, até mesmo antes de Abel e Caim nascer, já havia essa questão de oferecer ofertas, sacrifícios para Deus. E o primeiro sacrifício, a primeira oferta, teria sido quando Adão e Eva pecaram. E quando Adão e Eva pecaram, e a inocência saiu do coração, eles perceberam que estavam nus, né? Mas mesmo sendo marido e mulher, eles tiveram vergonha um do outro e pegaram folhas de uma árvore, né? Folhas de figueira, para se cobrirem. Só que folha, você sabe que vai secar, né? Vai murchar, e não é uma vestimenta adequada. Então, no versículo 21 do capítulo 3, o Senhor Jesus ele fez roupas de pele, né? E vestiu Adão e a sua mulher. Então, roupas de pele, o couro ali é mais resistente. Mas para fazer essas roupas de pele, teria que sacrificar um animal. Um animal teria que ser morto. Provavelmente ali um cordeiro foi morto, né? Porque em Apocalipse fala sobre o cordeiro, o Senhor Jesus também como cordeiro. E essa morte aqui já simbolizava a morte que teria que acontecer, né? Milhares de anos depois que o Senhor Jesus seria morto, para que por meio do sangue dele pudesse justificar o homem, por meio do sangue dele. Então, o homem, quando peca, ele às vezes procura folhas de figueiras para se encobrir. Só que o que é folhas de figueira? São as desculpas, são os raciocínios. Não, eu pequei assim, mas é como você faz algo errado e tenta fazer algo certo para consertar, mas ao mesmo tempo continua fazendo errado e tenta fazer obras para, de alguma maneira, me justificar diante de Deus. Mas, ou você pecou e mesmo assim você consegue ainda arrumar arrazoamento em sua mente para continuar
pecando. Isso são folhas de figueiras. Quer dizer o quê? Que as suas desculpas não prevalecem, elas não permanecem. Então é necessário você ser justificado diante de Deus. Por isso, um sacrifício já foi feito. Alguém já morreu no seu lugar para que possa te encobrir, para que possa justificar. Sim. E provavelmente, irmãos, eu até li um livro que não tem valor bíblico, né, que tenta contextualizar, chamado o livro de Melquisedeque. Mas tem uma parte assim de ficção, e ali eles tentam encaixar isso, né, nessas entrelinhas. E provavelmente, e nós também cremos, né, baseado nisso aqui, que Deus teve que pegar uma pele de cordeiro ali, imolar, provavelmente Adão e Eva, eles tinham que oferecer sacrifícios ao final de uns tempos. E esses sacrifícios eram nos moldes do primeiro que Deus tinha feito, que era o cordeiro. E Adão e Eva, com certeza, ensinaram isso aos seus filhos, né? A oferta pelo pecado. Uma vida tem que ser morta, né? Para justificar você. Senhor Jesus. Mas, ao final dos tempos, nós vemos aqui que Abel, ele foi e ofereceu do fruto da terra. Senhor Jesus. Agora, irmãos, mesmo que Abel tivesse oferecido um animal, você acha que seria aceito? Vamos ver aqui. Vamos ver, né? Vamos ler de novo. O Senhor se agradou de Abel, depois e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus se agrada primeiro do quê? Da pessoa ou da oferta? Da pessoa. Se você estiver errado, você pode dar milhões de dinheiro para Deus. Deus não aceita. Se a inclinação do seu coração estiver errada, você pode fazer grandes coisas. Deus também não aceita. Né? O que é que cansa mais, né? Aí agora também eu não sei se é. Mas você trabalhar na terra, labutar, você vai, diga aí, você vai arar, gradear, nasce, vai limpar, né? Depois vai colher. Desculpa aí o pastor de ovelha, mas como é o pastor de ovelha se compara assim, você fica ali sentado olhando as ovelhas, né? É mais leve, né? Então, com todo respeito aí, é mais leve. Mas mesmo assim, o trabalho de Abel sendo mais leve, né? E o de Caim sendo mais árduo, a palavra, né? Árduo, ouvi a voz, mas não tinha nada. Assim, o trabalho sendo mais árduo, Deus ainda não escolheu pelo esforço humano, pelo sacrifício humano. Eu vou fazer no meu suor. Aí talvez Caim tenha, puxa vida, enfrentando o sol e tudo, traga uma oferta para Deus e Deus não aceita. Abel sentado debaixo do pé de árvore, olhando as ovelhas, e Deus aceita, né? Mas não é, irmãos, pelo nosso esforço próprio. Não é porque eu sei falar, não é porque eu sei orar, não é porque eu sou bom. Você tem que fazer a vontade de Deus. Talvez Caim pensou, não, eu vou, né, entregar isso aqui a Deus, mesmo que não esteja nos protocolos, no tempo de hoje, mesmo que não esteja na Bíblia, eu vou fazer isso aqui. Porque às vezes nós temos intenções boas, né? Só que no caso de Caim, se você ler 1 João 3,12, vai dizer lá que Caim era do maligno. Ou seja, provavelmente aquela serpente que assediou Eva, ela também estava ali, né, no pé de Caim. Talvez não visivelmente, mas o Satanás estava tentando. Agora o pecado entrou, como Deus mostrou, o pecado está à porta. Se você não vigiar, o desejo dele será contra ti. E na linguagem da onde o hebraico foi tirado, esse nome pecado era diabo. Então, o pecado, o diabo, ele sempre está à espreita, né? E Caim, motivado ali por esses desejos do coração, ele realmente fez o que não agradou. Aqui já cai por terra uma questão que, às vezes na faculdade, alguns escritores, eles usam muito, né? O ser humano é puro, mas ele se corrompe por causa da sociedade, né? Mas só tinha Adão e Eva, Abel e Caim, né? Abel era bom, né? Adão e Eva com certeza ali se arrependeram dos seus pecados. Mas, claro que existe o lado espiritual do inimigo está tentando. Mas era a motivação do coração de Abel. Um pecado que já estava ali fazendo ele ter aquele sentimento de inveja, de ciúme, de comparação. Então, irmãos, realmente nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que todos os maus propósitos procedem do coração do homem, né? E
O coração do homem é habitado por isso quando você vai dando brecha. E Caim, ele não matou o seu irmão de primeiro pensamento, assim, Deus não agradou, vou matar Caim. Não foi assim, ele arquitetou, né, Paulo? Ele foi planejando, foi arquitetando. E quanto mais você dá brecha ao pecado, ele vai entrando, mais espaço ele vai ganhando dentro de você. Até chegar a um ponto que atingir o nível, aí agora vai consumar esse ato, né? É assim que Tiago mostra, né? A cobiça, o pecado, ele primeiro é gerado em algo dentro de você. Você deu uma pequena brecha, né? E ali você sempre vai ter o primeiro ato, vai ter a primeira experiência que você vai dando brecha. Você abriu a primeira oportunidade, ali vai começando. Daqui a pouco você vai se acostumando com aquilo, vai sempre ampliando, dando mais brecha, quando pensou que não, aconteceu o assassinato, né? Então, Caim ficou premeditando, vou levar meu irmão para o campo. Aí nesse livro que eu estava lendo, aí disse assim, Caim, né, chamou Abel para o campo. Talvez ali ele tinha feito algum convite para Abel, né? Talvez de um arrependimento, pegar uma das ovelhas de Abel para oferecer e tal. Eu sei que ele arrumou algum argumento para levar o seu irmão para o campo e ali cometer esse ato, né? Senhor Jesus. Então realmente nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, irmãos, para que os limos, né, não aconteçam. E a Bíblia diz, só os puros de coração viram a Deus, né? Sem santidade ninguém virá a Deus. Por isso, nós somos de fato assediados pelo pecado. Aquele versículo que Tiago leu na semana passada, isso é verdadeiro, né? Porque a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. O que é tenazmente? Ele se apega a você com firmeza. Se você não vigiar, ele pega você de manhã, vai trabalhando em sua mente durante o dia, às vezes chega à noite, você pode cometer esse pecado, né? Tem pessoas, eu não quero beber, eu não quero fumar, não quero isso, mas o pecado tenazmente, ele se apega, vai te assediando, e aí você precisa mudar o foco, né? Você precisa mudar o foco, porque quanto mais você aceitar, né, mais você estará propício. O primeiro ponto que nós devemos fazer é fugir dos gatilhos, né? Amém. Se você tem uma deficiência em algo e você se expõe aos gatilhos, você vai ser tentado e vai cair, não vai ter jeito. Porque quando você dá luz ao pecado, é porque todo o seu corpo já foi consumido, toda a sua mente já foi dominada, e no ato final, né, é só uma questão de concretizar o que você já fez no coração. O pecado primeiramente começa no coração, né? É por isso que Jesus falou, se você olhar para uma mulher adulterar e ter pensamentos maliciosos, você já adulterou com ela. Por quê? É primeiramente no coração. Então, nós devemos orar a Deus e rogar, é que nós temos que vigiar o nosso coração. Claro que o ato exterior vai causar desonra, vergonha, né? Mas quando você sentir algo no seu coração, você já precisa se arrepender. Porque se você for alimentando, é só questão de tempo. O pecado vai te pegar porque você está alimentando, se alimenta, um dia a criança cresce, né? Foi uma mensagem que eu dei aqui, acho que uns anos atrás, das ervas daninhas. Esse pezinho de espinho é pequenininho, deixa aí, não vai atrapalhar nada não. Se você deixar, o espinho cresce. O carrapicho cresce e agora vai ser problema, né? Ele vai pegar também nas suas roupas e vai te espinhar e vai fazer você sofrer. Então, Caim teve a oportunidade de arrependimento, olha o que Deus disse. Versículo 6. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Minha versão diz assim, essa cara fechada. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Deus deu a oportunidade para Caim. Caim, você só precisa fazer o que é certo. Você não foi aceito dessa vez, mas se você mudar e fazer o que é certo, aqui já dá também outra sugestão. Se fizer o que é certo, será aceito. Não quer dizer que a oferta inicial não estava nos moldes de Deus. E também só um ponto aí, você vê aqui que a Bíblia destaca assim, ó. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Viu a diferença? Não diz que Abel trouxe um cordeiro e tal, diz que ele especificou as primícias do seu rebanho. Primícias, né, no grego, significa melhor também, né? Primícias quer dizer, né, o melhor, o primeiro. Deus sempre exigia o primeiro também dos cereais, que mais tarde foi estabelecida essa lei, vegetais. As primícias é para Deus, é para os levitas.
Então isso quer dizer que Abel selecionou, né, o melhor para Deus. Caim simplesmente trouxe dos frutos, né? Ele não se importou, porque se o seu coração não está adequado, o seu serviço provavelmente também vai seguir o seu coração, né? A pessoa não consegue disfarçar completamente, sempre ela vai deixar transparecer algo. Senhor Jesus. Então Caim, mesmo tendo o chamado de Deus para se arrepender, Caim ele não se arrependeu. Ele estava mais infeliz com o sucesso espiritual do seu irmão, que desejou se acertar com Deus. Ele estava vendo o irmão dele avançar, ao invés dele se arrepender e procurar avançar, ele ficou infeliz com o sucesso do irmão, sim, mas não procurou se arrepender, ele procurou acabar com o irmão. Não, irmãos, né? Isso não pode acontecer. Amém. Se eu vejo que o irmão está na luz, fazendo o que é agradável a Deus, né? Eu também posso buscar o Senhor Jesus. Sim. Mas às vezes tem pessoas que não têm coragem de ter o pique, ter a disposição, e nem faz e ainda fica criticando quem às vezes está fazendo. Então nós devemos de fato louvar a Deus. Eu estou vendo que gente Amém. Está avançando, está tocando, Amém. Está na Bíblia. Eu não posso ficar com inveja de Jameson, porque Jameson está agradando a Deus. Eu devo orar, graças a Deus. Amém. Está firme no Senhor, eu vou buscar também. Isso é um sentimento de irmão, é você se alegrar com a vitória do irmão, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque tem pessoas que não se alegram, né? E nós devemos nos alegrar Amém. E sempre desejar a felicidade dos irmãos. E quando eu ver que eu estou me esfriando, ficando para trás, eu tenho que reagir diante do Senhor, né? Como o Ivone sempre compartilha, eu preciso reagir diante do Senhor, buscar, para que eu não fique para trás e nem deixe de avançar. Sim. Nós temos uma meta, né? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, como nós vimos na vida de Caim, Deus não aceitou a oferta, porque primeiramente não aceitou Caim ali, né? O coração dele. Então, nós precisamos primeiramente estar diante do Senhor, fazendo o que agrada a Deus, né? Porque Deus, ele vê as motivações do coração. Ele procura a verdade ali no seu íntimo. Se o que você está falando, se o que você está fazendo é de singeleza ou não é. Oferecer oferta, qualquer pessoa pode oferecer oferta, como o Caim ofereceu. Mas a motivação do coração dele, né? Deus não se impressiona com os nossos gestos, nem com as nossas palavras. Ele vê o coração. Então, você pode estar duas pessoas fazendo o mesmo serviço, mas Deus vai ver o coração. Você vê a parábola do publicano e do, acho que é do escriba, do fariseu. O fariseu, né? Duas pessoas orando, né? Duas pessoas orando. Uma dizia, uma batia no peito, se arrependia, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor, me socorra, me perdoe, se esvaziando. A outra pessoa também estava orando, o fariseu, Senhor, graças eu te dou, eu pelo Senhor como esse publicano aí, eu dou o dízimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço aquilo. Aí Jesus perguntou, quem desses dois foi justificado, né? Desceu justificado. Respondeu, né? O publicano, porque ele estava se humilhando. O fariseu estava se amostrando, se exaltando para Deus que conhece tudo, né? Então, duas pessoas podem estar fazendo o mesmo serviço, mas vai ser justificado diante de Deus aquele que tem a motivação correta no seu coração. Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Amém. É preciso perceber que naquela época o homem alimentava-se de vegetais. Deus disse, todas as árvores podereis comer. Era só árvore, era só vegetal. Ele somente passou a comer carne quando Noé saiu da arca, né? O dilúvio tomou conta de tudo, então matou toda a vegetação. E foi ali Deus já estabeleceu que eles poderiam comer toda a carne, menos comer carne com sangue. O sangue da carne. Então Abel criava ovelhas para quê? Antes do dilúvio. Se não podia comer, por que Abel criava ovelhas? Senhor Jesus, que proveito ele teria nisso? Aos nossos olhos nenhum, né? Mas quem se agradava com isso? Somente Deus. Abel tinha uma profissão que não agradava a si mesmo, que não era para si mesmo, muito menos para outras pessoas, mas somente pela Deus, mas somente para Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, jovem, ou aqui foi do jovem, mas para todos, né? Jovem, hoje sua vida deve ser assim. Você deve ser um Abel, deve ser aquele que faz as coisas não para si mesmo, não para agradar a si mesmo ou para alimentar a si mesmo, mas satisfazer e agradar a Deus.
Isso é viver pela fé. Você vê a Deus? Não. Mas o que faz deve agradar a Deus. Se aquilo que você faz agrada a Deus, você então está vivendo pela fé e não fazendo algo que agrade a si próprio. Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê que lindo isso aqui, né? Mesmo não tendo proveito para si mesmo, mas Abel seguiu, provavelmente que o pai aconselhou ele, né? Criou ovelhas, mesmo não podendo se alimentar das ovelhas, mas porque ele tinha que oferecer sacrifício. Foi marcante aquilo ali na vida de Adão, né? Acho que Adão, Deus ali iluminou ele, e Adão sabia que era necessário o sacrifício. E Abel cuidava das ovelhas. Nós também precisamos, mesmo que não agrade homens, não agrade pessoas, mas se está agradando a Deus, você já é o mais importante. Amém. É a prioridade. Nós precisamos ver Glória isso, a né? Deus. Às vezes a gente vai muito pela validação alheia, né? A gente se preocupa muito, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Nós não somos famosos, mas famoso mesmo tem que ter o maior cuidado. Não pode falar isso, não pode curtir, porque já gera uma repercussão. Então, quem tem muitos seguidores tem que estar agradando os seus fãs, senão vai perder e tal. E o mundo todo está assim. E às vezes nós também, nos nossos ciclos, né? Ciclos assim, nós também às vezes, poxa, tem que estar pisando em ovos, né? Mas se preocupe primeiramente em agradar a Deus, né? Procure agradar a Deus. Como o apóstolo Pedro disse, é melhor agradar a Deus do que os homens. Claro que se os homens estiverem na vontade de Deus, quando você estiver agradando a Deus, os homens também vão estar se agradando. Agora, se os homens forem ímpios, quando você agradar a Deus, ele vai sentir inveja e ciúme. Porque Abel sentiu inveja e ciúme. Caim sentiu inveja e ciúme, né? Sentiu quando Abel agradou a Deus. Isso pode acontecer. Mas não perca o foco, né? Não deixe de agradar a Deus, né? Por causa de homens, né? Porque Jesus diz, quem não amar a mim acima de pai, de mãe, de marido, de esposa, filho, filha, não é merecedor de mim. Então, Deus precisa ser prioridade no nosso coração. Nós precisamos agradar mais a Deus do que as pessoas, né? Amém. Senhor, mas como eu falei, desde que as pessoas estejam no serviço do Senhor, você agradou a Deus, ela vai se alegrar, porque você está seguindo o caminho do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, Caim e sua oferta foram rejeitadas porque ele era arrogante. Você vê que Caim era, como a gente diz aqui, boca dura, né? Ele respondia a Deus. Você vê que o coração dele já estava irado, com raiva, nem Deus falando com ele mudou o jeito dele, né? Ele era muito arrogante. Senhor Jesus. A vida de Caim desmentia sua oferta, como fica evidente, porque ele era do maligno, está em 1 João 3,12, ele era mal-humorado, ele era um homem irado, cheio de ira, né? E nós desfrutamos na última mensagem, né, que eu ministrei, a ira abre portas realmente para espíritos malignos, demônios operar por meio daquilo, né, o portal. Senhor Jesus, por isso todos nós nos iramos, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Caim, ele era invejoso, ele demonstrava mau procedimento e estava com o coração endurecido, né? A oferta de Abel era apropriada, pois tipificava o sacrifício de Cristo, ao passo que a de Caim, o melhor dos esforços humanos. Senhor Jesus, só há duas religiões no mundo, a de Abel e a de Caim. Os que aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento da nossa dívida e os que querem chegar a Deus pelos seus esforços, suas obras, seus méritos e seus sacrifícios. Diante disso, concluímos que não podemos trazer fogo estranho diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos servir a Deus de acordo com o que Deus quer e pede, e não pelo nosso esforço natural. Sabe, irmãos, se nós fizermos coisa com energia da nossa força natural, nós podemos ter uma boa intenção, uma boa vontade, mas se você fizer pela sua energia natural, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, você vai causar prejuízo, vai causar danos. O livro, esqueci agora o livro de Slim Watchman, Palestras Tradicionais sobre a Vida da Igreja, ele mostra que a maior autoridade da igreja é o Espírito Santo. Quando estava orando, disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para o que os temos chamado. É o Espírito Santo quem separou. Amém. E ali no livro fala, a qualquer momento que o homem colocar um dedinho que seja na obra de Deus, para fazer algo de acordo com a sua energia natural, mesmo que seja bom, seja, né, se vier da energia natural, vai causar problema. Então permita-se ser usado pelo Espírito Santo para que haja edificação, né? E assim o nosso serviço seja agradável ao Senhor Jesus. Amém. A nossa oferta seja aceitável para Deus. E aí quando a gordura é queimada, Deus
sente cheio daquele aroma e ele se agrada primeiramente de nós. Amém. Se o seu coração estiver errado, tudo que você fizer Senhor Jesus. é em vão, né? Então vamos nos corrigir diante do Senhor para agradar Ele, né? Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Nosso Senhor Deus. Jesus. Amém. Aleluia. Melhor que nas próximas ministrações aí eu desfruto. Aí Amém. ficam só Abel e Caim. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor por essa palavra. Abel, Caim e Enoque. Senhor Jesus. Palavra muito rica, palavra cheia mesmo de riqueza. E que, na verdade, que nós possamos sair daqui, dessa reunião, com essa palavra, né, em nosso coração e ter até mesmo a oportunidade de desfrutar dessa palavra em nossa casa, em nosso lar, em algum momento ali que nós não estivermos fazendo nada. Né? Ninguém vive o dia inteiro ali ligado nas coisas. Vai chegar um momento que vai precisar descansar, parar ali um instante. E como eu compartilhei também na semana anterior, se não procurar realmente se livrar um pouco das correrias, vai chegar algum momento que até mesmo o corpo vai fazer com que a pessoa deite ali naquela cama sem ela querer. Então que nós possamos em algum momento em casa desfrutar dessa palavra. Essas mensagens estão sendo disponibilizadas também no canal, né, da igreja. Então os irmãos têm oportunidade de ir lá novamente no canal da igreja, fazer uma revisão, fazer apontamento da palavra, assim também como eu chego muitas vezes na casa de Jefinho, e a televisão está lá ligada, ele ouvindo as mensagens dos irmãos. Então, irmãos, quanto mais nós fazemos assim, mais nós somos salvos. Amém. Nós somos salvos. Nós estamos dando valor àquilo que merece valor. Né? Senhor Jesus. Amém. E para falar um pouco aqui também da palavra, algo que me chama muita atenção é esse versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, onde o Senhor ele passa a dialogar ali com Caim. O Senhor passa a dialogar com ele. E no versículo 7 diz assim, o Senhor diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O Senhor pergunta para ele: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ele fala, o Senhor fala para ele: eis que o pecado jaz à porta. Então o Senhor, ele mostra para Caim aquilo que ele não está enxergando, mas ele mostra para Caim aquilo que o seu coração já estava destinado a fazer. Já estava destinado a fazer. Então o Senhor falou: olha, cuidado, porque o pecado jaz à porta. Aí diz aqui: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor fala: a ti cumpre dominá-lo. Então, assim, essa palavra hoje, é claro, é para cada um de nós, irmãos. Amém. É para cada um de nós. Amém. Ou seja, é para todos aqueles, na verdade, que tem o desejo de aprender, não é assim? De aprender, de melhorar em algo, de fazer algo diferente, de ter o seu caráter até mesmo trabalhado, porque aqui fala de caráter. Esse era o caráter de Caim, não é assim? Então nós temos hoje essa oportunidade, por meio, irmãos, dessa palavra. Então o Senhor, Ele fala também para a gente, se nós estivermos com o coração voltado para algo que irá desagradá-lo e que irá também, de uma certa forma, nos prejudicar e prejudicar alguém. Então Ele fala também para nós: olha, cuidado, porque o pecado jaz à porta. Agora, se nós ouvirmos esse falar do Senhor, nos cumpre agora ouvir o falar, não é assim? E agora seguir aqueles ensinamentos do Senhor, para que nós realmente sejamos, irmãos, abençoados e aprovados. E assim também, falando da igreja, a igreja seguirá de uma forma bem agradável, suave, leve, mas também, se falando de família, a família também seguirá de uma forma leve, saudável, não é assim?
porque essa palavra serve para todos os campos, todas as áreas da nossa vida. Amém. E aqui, rapidinho também, no versículo 19 do capítulo é o 15 de Mateus, diz assim: porque do coração, começa dizendo, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Do coração. Então nós vimos que o coração de Caim já estava contaminado. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado. E eu sempre falo uma frase que diz assim: pequenos pecados, como foi falado também de pecado, pequenos pecados são como pequenos ladrões, abre as portas para os grandes. Então Caim, ele foi pecando, foi abrindo portas, e agora os grandes pecados foram, ou seja, no seu coração, foi sendo gerado, foi sendo formado, até que ele consumou, não é assim? Como nós acabamos de ver, até que ele consumou, tirou a vida do seu irmão. Primeiro homicídio da história. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Tiago, né? Mensagem rica, as palavras cheias de riqueza, né? Sim. Então, quando o irmão está falando lá na frente, não é simplesmente o irmão, né? Mas é o Espírito Santo usando ele. Então, a Bíblia diz assim, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nessa noite, o Senhor falou a toda a igreja, né? Sim. Ele falava para os jovens, falava para os casais, falava para todos nós, né? Então, cabe a nós absorver cada um a nossa porção. Amém. E ver aonde é que nós estamos errando, fazer como o irmão Tiago diz, né? E nos consertar. Amém. Diante do Senhor. Amém. Né? Porque sem santidade, a Bíblia diz que nenhum de nós vai ver a Deus. Senhor Jesus. E o irmão pegou o mesmo versículo que eu ia desfrutar. Mas como o Espírito é o mesmo, e a Bíblia diz que nós temos que falar todos a mesma coisa, né? Para que a palavra venha inculcar em cada um de nós, eu vou ler o mesmo versículo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Né? Então o irmão mostrou ali, né? Para Deus não tem pecado nem pecadão. Tudo que a gente fizer é pecado. Né? Então cabe a nós ser aceito pelo Senhor. Né? Cada dia mais. O irmão Tivaldo, ele discutiu uma vez aqui falando sobre o livro. Né? Que todo dia um jovem chamava o senhor para ir para a igreja. Sim. Aí ele nunca ia, né? Aí teve um dia que ele foi. Então, por quê? Ele estava lendo, o jovem era o livro desse senhor. Então, muitas das vezes, nós somos também o livro. Sim. Nós estamos sendo lidos pelos irmãos, pelos filhos, pelos vizinhos, por todo mundo. Né? Então, hoje à tarde, ali na casa da irmã Selma, a gente teve uma rica comunhão. Amém. A gente foi ler o livro de Graças várias a lições, Deus. né? E ali foi assim, tomou uma proporção que cada uma que discutava, cada uma lia um versículo. Isso é bom. E ali o Senhor foi ali nos envolvendo e foi uma bênção, foi maravilhoso, né? Amém. Do começo ao fim. Aí não queria Aleluia. ir embora, né? A Amanda ainda queria voltar amanhã de novo. Ó Senhor Jesus. Então é isso, irmão. A comunhão é quem nos salva. Graças a E Deus. tudo debaixo da obediência, debaixo da unção do Senhor, a nossa comunhão ela é prazerosa. Né? Então, nessa noite eu senti prazer também, né? Amém. Na palavra, nos desfrute. Porque quando o Senhor fala, não a palavra jogada para irmão A, nem irmão B. Se realmente nós estivermos na reunião no Espírito, nós vamos absorver a palavra e dizer, olha, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso. Mas muitas das vezes, se nós estivermos na mente, olha, aquela palavra ali foi para mim. O irmão jogou aquilo ali, foi para mim. Então, irmão, vamos deixar de ser menino na igreja. E a Bíblia diz assim, até que todos cheguem o pleno conhecimento da verdade.
Então eu preciso conhecer mais a verdade. Então eu peguei a minha porção nessa noite. Amém. E eu quero cada dia mudar. Amém. Mudar para o Senhor, para agradar o nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Ainda na comunhão de tarde, teve uma parte que a gente desfrutou, né, que tem até a ver com a mensagem. Né? Sim. Abel e Caim. O versículo que o irmão Tiago leu, né, que fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, o que quer dizer, né? Que cada um de nós sempre temos uma oportunidade, né? Verdade. Mesmo que estejamos errando, Sim. nós estamos ali seguindo por um caminho errado, mas o Senhor nos dá a oportunidade. Amém. O nosso coração ele se voltar ao Senhor e começar a proceder bem. Né? Amém. Também quando nós estamos lendo também outro livro, e aí já foi, né, mesclando um, outro. Sim. E aí então esse falava assim, né, sempre terapia com Deus. Então, vem falando muito sobre medo, frustrações, né, que muitas vezes a gente acumulamos, né, frustrações, insegurança, medo, então nós vamos acumulando, aí depois vamos pensar o quê, né? Acredito que Deus não se agrada mais de mim, né? E isso vai colocando na mente, vai provocando uma depressão, vai se isolando, e aí vai se sentindo ali inferior e injusto diante de Deus, né? Pensando até que Deus não vai mais nunca se agradar da pessoa. Sim. Mas o que aconteceu, né? Mostrou ali os discípulos. Teve 2 discípulos que foram traidores, né? Teve Judas e teve Pedro. Pedro, ele tinha um coração de se arrepender. Eita. Né? Ele traía, né? Ele falava pelo lado bom da vida da alma, né? Sim. Da alma, e acabava se arrependendo. Já Judas não, né? Então a gente vê que o Senhor ele sempre dá uma solução para nós, né? Amém. Cabe a nossa escolha, né? Então sempre vamos ter a oportunidade, mesmo que seja o maior pecado, né? É verdade. Mas nós temos a oportunidade de nos voltar, nos arrepender e saber que o Senhor está ali disponível Amém. para nos mudar e nos mudar, né? Amém. Assim que nós permitimos. Amém. Deus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler aqui o versículo 6, né? E diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andais irado? E porque decaiu sim. teu semblante, né? Eu vendo aqui, né, lembrando a mensagem do irmão, né? Que o Senhor mostrou aqui, né? Por que o Senhor disse para ele? O Senhor já sabia tudo, né? O que estava posto no coração dele. Já sabe? Ali o diabo já tinha tomado o coração dele, né? Sim. E até o Senhor falou, né, ainda falando para ele, né? Se procede bem, né? Como Verdade. o pastor da oferta de Abel. Se procede bem, então o Senhor vai agradar a sua oferta, né? Sim. Mas se procede mal, jamais o Senhor vai agradar. E ali quando o Senhor disse para ele, que disse assim, andar irado porque decaiu o teu semblante. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, ali o Senhor já sabia por que ele fez essa pergunta. Senhor Jesus. Às vezes o Senhor vem e faz essa pergunta. Oh, é verdade. A nós, porque anda irado. E é como o irmão disse, a gente precisamos, né, lá diante nós está eloquente, né, se nós não tiver aprovado por Deus, né? Oh, Senhor Então é tudo Jesus. em vão. Verdade. Que essa mensagem sirva de alerta para cada um. Amém. 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 Nós temos todo mundo que está preparado, abrir os olhos para ninguém fazer o mal uns aos outros, né? Nós temos que ter. Nós também, né? Não? Para não fazer o mal para ninguém. Então aí, Abel pegar, Caim pegar, Abel matar os filhos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nós temos que ser de abrir os olhos cada vez mais e andar no caminho certo para nós não acontecer. Essa coisa errada. Ela tem que ser um livro. E é de lá que eles vão vir, não? Pelo amor de Deus. Não é mole não. Não é mole não. Amém. Amém, neném. Amém. 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 Parabéns mais para todo mundo. Sim. Amém. Clareando, bem clareando. Amém. Clareia.
Amém. Jesus é o Senhor. Essa mensagem ela mostra a nossa real condição, né, também. Sim. Na criação Deus colocou Adão no jardim, depois veio Eva e os dois teriam viver no jardim. E a missão deles era comer da árvore da vida e ter vida eternamente. Mas desde quando eles pecaram, eles não podiam mais ficar no jardim e desfrutar do pecado e da vida ao mesmo tempo. Então eles foram expulsos do jardim e lá fora eles tiveram filhos, né? E eles sofreram bastante porque lá fora eles tinham que trabalhar. No jardim ninguém precisava trabalhar, era só desfrutar. Fora você tinha que trabalhar. Então eles ali começaram também a murmurar, Sim. né? Porque estava passando por aquilo, até chegar ao ponto de ver, de reconhecer os seus pecados. Então ali eles inventaram, tiveram a ideia de fazer oferta para Deus, para que Deus pudesse abrir o caminho, né, do jardim de novo, para ele pudesse de volta a ter o seu descanso, né? Nós não éramos diferentes, né? Quer dizer, 100% diferente no nosso caso. Nós estávamos no império das trevas. Sim. E o Senhor abriu as portas para nós entrar no jardim, na igreja, e ter agora só desfrute. Mas volta e meia a gente sai do desfrute e se depara fazendo coisas que aborrecem a Deus. Então, nosso foco hoje na igreja é só desfrutar Cristo. Amém. Comer da árvore da vida e desfrutar da vida. Amém. Então, por causa disso, a oferta de Abel foi aceita, né? Foi aceita. Ele não ofertou fruto sem vida e não foi algo assim catado pelo meio, né? Foi a primícia. O primeiro aqui é para Deus. Já a Caim não foi assim. Você planta abóbora, né? Você não fica de olho na primeira que surgiu para dizer assim, essa aqui é de Deus. Um pouco lá no meio de muitas ele pegou alguma coisa, talvez seja até mais bonita, né? A mais formosa, você vou agradar a Deus com essa daqui. Mas não era primícia e nem tinha vida. É verdade. Não era fruto de vida. E Deus, ele quer fruto de vida. Deus quer que você ofereça a ele vida, né? Amém. Apresente vida para o Senhor. A vida é que vence a morte. Amém. Mas o pecado está à porta, né? Como diz assim, o pecado está à porta. Mas nós precisamos ter o domínio. Então ele disse, Caim, por que você anda irado? Não se sabe se você fizer as coisas direitas, né? Você vai ser aceito. Sim. O pecado já está à porta. Você tem o domínio, cabe você dominar. A decisão é nossa. Verdade. A decisão de tomar o caminho de volta, fazer as coisas certas, é cada um de nós. Uma vez que você se arrepende, se volta para o Senhor, você vai desfrutar agora da vida de Deus. Amém. Eu não posso continuar irado, né? Atropelando todo mundo, fazendo as coisas da minha maneira. E dessa forma, você só vai desagradar aos irmãos e também a Deus. Porque Caim, ele ofendeu a Deus, também a pai e a mãe, né? Matou seu próprio irmão. Então ele não ofendeu só a Deus, ele ofendeu também as pessoas. Então quando a gente age dessa maneira, não é só a Deus que a gente ofende também ao nosso próximo, né? Então essa palavra é de advertência para nós, para que a gente possa estar refletindo, orando diante de Deus. E todos podem realmente fazer isso. Tem que ter o domínio, e o apóstolo disse tudo podemos, né, naquele que nos fortalece. E que Deus abençoe os irmãos. Amém. E reflita em casa, né? Meu Deus. Nós vamos estar refletindo o que é que eu estou oferecendo a Deus. Sim. É fruto ou primícia, né? E nós temos de fato oferecer as primícias, né? Amém. Ao Senhor. E dessa forma, fazendo certo, nós vamos ser aceitos, né? Na verdade, nós somos aceitos. É diferente daquele povo de antigamente. O que Deus quer que nós, na casa de Deus, agora aprenda a andar. Quer que nós aprenda a andar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso realmente é o nosso princípio. Amém. De desfrutar do Senhor. Amém. Amém. É com todos os irmãos, com simplicidade, ninguém maior, ninguém menor.
Ninguém olhando para a oferta de ninguém, nem para as pessoas olhar para Cristo. Amém. Nosso foco na igreja é olhar para Cristo. Amém. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Só